Deus, amém? Atos 10. Amém? Como chamamos a atenção do Espírito Santo de Deus. Estamos vivendo um momento pré-avivamento. Quem crê nisso? Amém. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu vou ser bem breve, 1h30, 2. Obrigada, falou muito, né, gente? Mas hoje eu prometo falar um pouquinho. Então, vamos lá. Atos 10 é um texto fantástico, de uma história maravilhosa que aconteceu, que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os gentios. Então, morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regime italiano. Eu estou na NVT, pode ser. E o verso 2 diz assim: era um homem devoto e temente a Deus. Diga, devoto e temente a Deus. Como era também toda a sua família. Uau, que incrível, né? Cornélio, um oficial romano, ele era temente, devoto, e toda a sua família. Quem quer ver a sua família salva? Glória a Deus. Não é difícil, né, gente? Às vezes a gente traz salvação para toda a família, né? E o Cornélio aqui, ó, passou na frente de todo mundo. Por que será? Porque a Bíblia diz que ele era devoto e temente. E aí ele diz assim, ó: dava aos pobres esmolas generosas. Como é que eram as esmolas dele? Generosas. Chamou o Cornélio para pregar aqui. E também ele sempre orava ao Senhor. Que cara, né? Incrível. Podia ser presbítero aqui. Orava, temia o Senhor, devoto, dava esmola generosa. Tudo isso. Você encontra pessoas assim hoje em dia, não é? Que cara show, digno, né? Temente a Deus. Mas Cornélio era salvo? Às vezes você encontra assim, gente temente, gente que tem fé, que ora, que dá esmola, que atende ao próximo, mas não é salvo. Tem gente que pensa que por boas obras, por bom comportamento é salvo. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo. Gente, ele viu um anjo. O anjo de Deus vinha em sua direção dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é assim? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus. Glória, aleluia, Jesus. E ele as guarda na memória. Glória a Deus. Você pode até ter esquecido algumas orações que você fez, mas elas estão na memória de Deus. Aleluia. As nossas orações sobem, como diz em Apocalipse, o anjo guarda. E no tempo certo, Deus fala: derrama lá para o meu filho, Glória a Deus. derrama lá para minha filha. Amém, Jesus. Obrigado. Porque ele não esqueceu de nenhuma das suas orações. Amém, glória a Deus. E agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Que interessante, o Pedro estava hospedado na casa de um homem que mexia com couro. Como que tem que fazer o couro? Arrancar a pele do animal, né? E judeu podia estar judeu não podia estar com morto? Podia tocar em morto? Que coisa, né, gente? O Pedro não, o apóstolo Pedro estava na casa do Simão.
cidade, de acepção de pessoas, de preconceito com pessoas. Pedro estava hospedado lá. E assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto do seu grupo. Então Cornélio chamou uma pessoa de confiança do seu grupo de auxiliares e lhes contou o que havia acontecido. Ele explicou para os servos: olha, aconteceu isso, vão a Jope, de Cesareia Marítima a Jope. Tinha uns 48, 50 quilômetros, então demorava muito para chegar, quase um dia, quase 24 horas, porque eles iam de moto? Não, eles iam de a pé mesmo, né? E aí no dia seguinte, quando então os estrangeiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Eles estão se aproximando. Aí Pedro sobe para orar, era meio-dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, ele entrou no êxtase. Ele viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e coma. E aqui está dizendo répteis. O judeu não podia comer répteis. E aí Pedro diz assim no verso 14: de modo nenhum, Senhor. Senhor com S maiúsculo, ok? Senhor, ele estava falando com. De modo nenhum, Senhor. Então Deus está falando com Pedro, né? Ele diz: jamais comer alguma coisa que fosse considerada impura e imprópria. Pedro sendo Pedro, né? Deus falando para ele: não vou comer, não. E aí essa visão foi 3 vezes Pedro sendo Pedro, né? Deus mostrou para ele 3 vezes e Pedro: não vou comer. E Pedro já estava sendo treinado da teimosia dele, que mesmo convertido, ele ainda era teimoso, né? Quem às vezes se parece com Pedro, né? E a voz falou novamente: não chame de impuro que Deus purificou. Não tenha crenças e doutrinas de homens. Entenda o que eu quero te ensinar, Pedro. Eu estou dizendo uma coisa nova. Não chame daquilo que é impuro que Deus purificou, porque agora é um tempo da graça, é um tempo novo. E a mesma visão se repetiu 3 vezes. Então subitamente o lençol foi recolhido. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Então veja só como o Senhor foi trazendo tudo no tempo certo e fazendo com que todas as coisas coincidissem ao entendimento de Pedro. Então Pedro ainda refletia sobre a visão. O Espírito Santo lhe disse: 3 homens vieram procurar. Levante-se, desça e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Por quê? Porque provavelmente Pedro podia dizer: vou não. Aí o Espírito falou: você não vai, porque o Senhor não está te enviando. Às vezes Deus fala contigo, né? E você fala: vou não. Vamos ser mais obedientes ao Espírito? Glória a Deus. E aí então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram, por que vieram? Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. E olha só que interessante que os servos dele disseram: ele é um homem devoto, temente a Deus, respeitado por todos os judeus, não pelos romanos, ele é respeitado pelos judeus. Interessante, os servos deram bom testemunho de quem ele era, que ele temia Deus,
podem dar bons testemunhos de você. Um santo anjo instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça a sua mensagem. Como eu queria que alguém batesse lá e falasse: pastor, aquele pastor tem uma mensagem de salvação em tal lugar. Isso é tremendo para a gente que ama pregar evangelho. E aí Pedro convidou os homens para se hospedarem ali naquela noite, e no dia seguinte foi com eles acompanhado de alguns irmãos de Jope. Então Pedro levou os discípulos também. E aí chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Que demais! Cornélio fez uma célula lá. Que legal! Devia ter salgadinho, quilo, sanduíche. Amém? Aqui não. E aí, quando Pedro chegou a casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos estavam reunidos. Que incrível! Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios? No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Pedro pegou a mensagem. Captei a vossa mensagem. O que Pedro falou? E aí, por isso, eu vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam, por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu: 4 dias atrás eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim e ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e se lembrou das suas obras. Glória a Deus. Agora envie mensageiros a Jope, mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira-mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus. Olha o que Cornélio fala. Estamos esperando diante de Deus. Que Cornélio da Deus. É um pastor, né? Chamado de pastor. E mandou que você nos trouxesse uma palavra. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Aleluia. Glória a Deus. Deus não tem um povo favorito, embora ele ama Israel, o povo que ele criou, e eu vou falar sobre isso. Mas Deus ama os seus filhos e filhas. Amém. Amém. Glória a Deus. Em todas as nações, ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Glória a Deus. Esta é a mensagem de boas novas para que o povo de Israel, para o povo de Israel, a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Queridos, a evangelização, a mensagem para todos os povos é que Jesus reconcilia nós com Deus, como foi pedido na queda, a vida com Deus. Então, a cruz, o perdão dos pecados, nos reconcilia com o Pai. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Aí ele diz: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhos de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde mataram. Penduraram numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por todos nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a mensagem das boas novas, a mensagem é Cristo no centro. É Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados, veio para nos salvar, ressuscitou e aí andou com eles 40 dias,
40 dias comendo e bebendo. Jesus andou com eles são testemunhas disso. É um fato. Jesus é fato. Contra fato não há argumento. Nós somos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar a mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. E a respeito dele, que todos os profetas dão testemunho dizendo que todo que nele crê receberá o perdão dos seus pecados no meio do seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Uau! Glória a Deus, aleluia! Bendito seja o Senhor, pois os ouvindo falar em outras línguas e louvar a Deus. Gente, os gentios receberam a poderosa visitação do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas. Começaram a serem transformados, se arrependerem, começaram a chorar. Houve uma grande transformação naquele lugar. Vocês podem imaginar o avivamento que foi sobre os gentios. E Pedro tinha sido usado por Deus no primeiro avivamento, em Atos 2. Não é? Quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Mas quem é que estava lá? Os judeus. E agora Deus derrama sobre os gentios. Deus usa Cornélio, um centurião romano. Ele tinha 100 sob o comando dele. Centurião, uma centúria, dentro de uma legião. Por isso que o nome dos malignos é uma legião. Uma legião são 70 que tem 100, 7 mil. Então havia uma legião de soldados, existia 70 que tinham sempre uma centúria. Consegue entender? Então, veja só, ele era um homem importante. Mas a Bíblia vai dizer essas características maravilhosas que atraíram o Espírito Santo de Deus. Um homem que tinha temor. A Bíblia não diz como que ele conheceu a Deus, mas ele tinha respeito entre os judeus. Então, provavelmente, ele caminhando com os judeus, ele aprendeu sobre o Deus de Israel. Ele aprendeu sobre esse Deus poderoso, misericordioso, gracioso. E ele começou a temer a Deus. Ele começou a fazer orações a Deus. E ele era um homem generoso. E que coisa maravilhosa, não é? A casa dele, tipo Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como é difícil a gente pregar o evangelho em casa. Como é difícil a gente ver a nossa casa transformada. Nós temos na história, aí você vê Arão, o sumo sacerdote, os filhos dele desviaram, como dizem hoje em dia. Quando você olha para Eli, o sumo sacerdote, os filhos desviaram. A história diz tantas coisas sobre homens que as suas famílias não eram iguais à mesma fé do seu pai. O próprio Isaac teve as 12 tribos, e entre eles, tantos que odiaram José. Judá vendeu José, mas Isaac é um homem que temia Deus, que obedecia. Então, mesmo na história de Israel, nós temos esse problema. Mas Pedro, ele entende que Deus não era exclusividade do povo de Israel. Porque o povo de Israel se achava, né? E muitos crentes, gente, faz isso hoje em dia. Eu sou crente. Vocês não são crente. Eu não vou ali porque ninguém é crente. Só eu sou crente. Deus só opera na minha vida. Deus só faz na minha vida. Você? Vai ver o que o diabo vai fazer. Você não é crente, o diabo vai te pegar. E as pessoas fazem acepção de pessoas. Qual é o testemunho que nós vamos dar? Por isso que Deus já foi lá com Pedro e falou: Pedro, presta atenção, você vai lá. As coisas que eu purifiquei você pode comer. Não vou comer não, Pedro. Presta
Pedro chega na casa do Cornélio e ele entende. Ele fala: opa, eu não posso fazer exceção de pessoas. Eu não posso ter essas crenças e essas doutrinas de homens. Eu não posso ter preconceito para quem usa brinco, usa brinco, usa batom, usa saia, usa calça. Né? Ok? Eu não posso fazer exceção de pessoas, porque Deus amou o mundo. E então Pedro começa a entender. E a nação de Israel, queridos, quando Deus criou a nação de Israel, chamou Abraão, os patriarcas, Abraão, ele disse: ó Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas eu quero um povo que ande em retidão, que me adore, que me obedeça, que ame a mim em primeiro lugar, que não faça imagens. Aí ele dá lei, correto? Então ele faz uma nação, porque toda nação tem lei, toda nação tem um povo, toda nação tem uma terra, ele quis dar a terra. Mas a nação de Israel tinha uma função missional, missiológica, porque a nação de Israel seria para ser referência da glória de Deus para todas as outras nações, para que todos pudessem olhar para Israel e dizer: Deus é com eles, nós queremos ser como eles, porque eles são retos, porque eles são honestos, porque eles são direitos, porque eles são generosos, porque eles são misericordiosos e porque eles são prósperos. Mas então a referência de Deus sobre Israel era justamente para influenciar as outras nações e as outras nações se converterem a Deus. Porque toda vez que chegava um povo estranho no arraial, eles falavam: você quer se converter ao nosso Deus? Quer. Então a partir de hoje você também é judeu. Foi assim com Raabe, né? E Raabe tornou-se uma das mães de Jesus, na genealogia de Jesus que está em Mateus 1. Concorda? Então Deus faz essas coisas porque Ele aceita aquele que o aceita como Deus. E aí então Deus escolheu esta nação para testemunhar os seus feitos, o seu amor, o seu zelo. Mas o povo precisava obedecer à lei. Mas aí Deus dá a lei. Quando vem Jesus, Ele está falando assim: você precisa de duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se ame para você entender o que você não quer para você, você também não quer para o outro. E aquilo que você quer para você, você também queira para o outro. Então, seja generoso, gracioso, misericordioso e tenha compaixão. E Cornélio era um homem considerado piedoso. Piedoso, ele tinha compaixão das pessoas. Então, olha só que incrível, né? Deus foi trabalhando na vida do Cornélio. E quando você é piedoso, misericordioso e você ama o próximo, você demonstra o quê? A imagem e semelhança do nosso Deus. E aí vocês vão influenciar para que todos caminhem de acordo com a palavra de Deus. Quando vem Jesus, Jesus traz uma transformação da lei. Porque ele está falando na lei assim, né? Não adulterarás, concorda? Então, pelo esforço deles, eles não conseguiam adulterar, né? Passar a mulher bonita lá, o moço já, né? Quem já viu que todos os moços passam a mulher bonita? Aí já pecou aqui, não foi? Aí Jesus disse: se você pensar, você já pecou. Então a mudança não é sua obediência, a mudança é o seu coração. Você não precisa desejar o homem da outra, nem a mulher do outro. Você não precisa desejar a casa do outro, o carro do outro. Você não precisa invejar alguém, porque eu sou um Deus generoso. Eu sou um Deus abençoador. Porque se você trabalha muito, você vai ser abençoado. Se você orar, temer e me obedecer e me buscar, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Ah, mas o outro fez alguma coisa errada para mim. Não importa. Importa que você ande em retidão, porque eu vou abençoar a sua vida. O outro é do outro. O pecado do outro é responsabilidade do outro. Glória a Deus. Ele é que vai pagar os pecados dele. Você não precisa se preocupar com o que fizerem contra ti, porque eu sou por ti. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Consegue entender a diferença
Então, Jesus estava trazendo essa concepção aos apóstolos. Tanto que depois em Gálatas eles começam a brigar, né? Eles começam, os judaizantes queriam que todos os homens se circuncidassem. E aí Paulo está dizendo, não precisa circuncidar, porque a circuncidação é sobre o coração, não uma marca, mas na carne, mas no Espírito. Porque vocês são templo do Espírito Santo e Jesus vem sobre vocês e fortalece vocês para resistir o mal, resistir o pecado, resistir toda a malignidade. Então a gente vai avançar de vitória em vitória, porque Ele é maior que está em nós do que está no mundo. Consegue entender isso, essa maravilha da conversão dos gentios? Porque o Espírito Santo veio sobre toda a carne, judeus e gentios, formando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós. Nós somos tão diferentes, né? Glória a Deus que somos tão diferentes. Um é mais alto, outro é mais baixo, outro é fortinho, outro é magrinho, outro é mineirinho, outro não é mineirinho, outro é paulistino. E assim, e a gente não faz acepção de pessoas, a gente ama a todos, porque eu olho para você, eu vejo Jesus em você. Amém. Glória a Deus. E eu não posso deixar de amar, porque eu sei o que Jesus fez na sua vida. Jesus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Amém. Há algo sobre você extraordinário sobre a sua vida, há uma missão, há um propósito. Como a nação de Israel, nós somos missionários. Amém? Amém. Então veja só, toda essa religiosidade precisava ser quebrada, como em nós. Nós não podemos ter uma vida dupla. Ser religioso aqui, dar glória a Deus, e ter uma vida secular e moral. Nós precisamos decidir, como falamos na semana passada. Decida quem você vai servir. Há uma mudança radical à nossa espera. E aqui era uma mudança radical sobre os gentios. Você precisa escolher para quem você vai servir. Você não pode ser uma carinha bonitinha aqui, dar glória a Deus, abraçar o irmão, e lá fora falar mal do irmão. Lá fora ser irresponsável com as suas finanças. Lá fora cometer adultério. Lá fora cometer mentira. Lá fora cometer traição, inveja, obras da carne. E aqui era uma posição que o Senhor estava dando a imitarem Cornélio. Paulo disse: vocês querem conhecer Jesus, pelo menos me imitem, porque quem vê Jesus vê o Pai. Felipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Uau, Felipe, você está tanto tempo comigo, quem me vê vê o Pai. Imitem a mim, Paulo diz, para que vocês resistam à carne, porque vocês têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo ajuda vocês. Basta vocês orarem. Então veio esse grande avivamento. Agora, o pecado, queridos, naturalmente vai trazer suas consequências. Mas ele era um homem devoto, tinha devoção, tinha tempo de oração, tinha tempo de dedicação à palavra de Deus. Que incrível! Quanto tempo você dedica à palavra de Deus? Quanto tempo você dedica à oração? Quando nós olhamos para os grandes avivalistas, vocês se lembram dos grandes avivalistas? O que acontecia? Eles oravam, tinham os avivalistas, queridos, eles oravam alguns 13 horas. Vocês pensaram que eu ia falar 13 minutos, né? 13 horas eles chegavam a orar. Ser um devoto é viver uma vida com significado. É viver uma vida de prática oração, com sentido de ter um relacionamento com Deus que te criou. Qual é a mudança que você deseja na sua vida? Qual é a mudança que você quer na sua vida? Busque intensamente. Busque, porque a palavra diz que Cornélio orava continuamente. E Deus falou: olha, as suas esmolas, ok, mas as suas orações subiram, estão guardadas no meu coração, e agora eu vou derramar as orações que você fez para mim. Nenhuma das suas orações estão esquecidas, nenhuma das suas orações foram em vão. As suas orações têm tempo certo, mas elas vão chegar. Amém. Glória a Deus. Vocês estão aí? Glória a Deus. Ó, gente, hoje não tem praia. Ó,
esquenta. Melhor ficar aqui, ouvindo a palavra. Tá bom? Amém. Então, o que acontece? Esse Cornélio era um homem que tinha compaixão, era generoso e orava continuamente. O ímpio, querido, porque o piedoso, ele tem compaixão. O ímpio não tem compaixão. E aí, quando você vai lá para o Salmo 1, né, diz assim, de 1 a 6, feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Eu não posso ter uma vida dupla. Eu não posso chegar lá e ouvir o conselho dos ímpios, porque haverá conchavos. Eu vou sentar na mesa dos escarnecedores do Senhor para sentar lá, e aí o que vai acontecer? Para eu fazer um negócio bom para eu ganhar dinheiro. Feliz é o homem que não segue o conselho dos ímpios, que não tem piedade, que roubam, que manipulam. Agora, quando você não conhece a palavra de Deus, você vai ser manipulado. Quando você não tem tempo de oração da palavra de Deus, você vai ser manipulado. E deixa eu te falar uma coisa, querido. A palavra é para nós. A palavra sai do altar para nós. Amém. A palavra nos alimenta. Amém. A oração fala com Deus. Glória a Deus. A oração muda Deus. A palavra nos ensina a ter uma direção. A oração move o coração. Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos o tempo todo ler a palavra e orar a Deus. Receber de Deus e falar com Deus. Receber de Deus e falar com Deus. Qualquer atitude diferente dessa, você vai se perder na manipulação daqueles que tentam te enganar, que tentam te manipular, que tentam te roubar, que tentam te levar para o mau caminho. Porque você sempre vai encontrar um ímpio para te chamar para sentar na mesa dele. Agora, que você possa até sentar na mesa do ímpio para convertê-lo. Você tem força suficiente para convertê-lo ou ele vai te converter? Se você tiver palavra e se você tiver oração, você traz a conversão. Glória a Deus. Os anjos do Senhor queriam até ter esse ministério de ministrar a conversão. Só que Deus deu para nós essa responsabilidade de pregarmos o Evangelho, de levarmos a palavra que converte, que transforma, que salva, que dá liberdade, que traz cura, renovação e vida eterna. Amém. Glória a Deus. Isso é comigo e com você. Isso é uma responsabilidade sua e minha. E o que é que você está fazendo? Você está sentando na mesa do ímpio para pregar mesmo? E para dizer, eu sou crente sim. E eu creio em Jesus Cristo sim. Ah, você é careta. Sou careta não. Tem a cara linda do meu Deus. Olha como você parece linda comigo. E a minha cara é de uma pessoa reta, honesta, Glória a Deus. justa, que não precisa de conchavo, que não precisa de ceder para ter, porque eu já tenho tudo. Glória a Deus. Abençoa Deus que te abençoe. Israel, queridos, Israel é uma potência. Mas, Lígia, Israel não creu em Jesus. Mas Israel é uma potência não porque eles ainda não creram que vão crer. Israel é uma potência porque Deus prometeu. Glória a Deus. Porque a fidelidade dele não muda. Então não é por circunstâncias que eles ainda não creem em Jesus. Muitos creem já, glória a Deus. Mas é uma nação que Deus amou. É uma nação que Deus prometeu que eles seriam próximos. Deus prometeu que daria uma terra, eles têm a terra. Glória a Deus. É uma nação que tem o lugar mais seguro do mundo, é ali. É uma nação que tem, gente, a renda per capita deles, per capita, por cabeça, é $55 mil. Porque é uma nação que dizima, é uma nação que oferta, é uma nação que ajuda um ao outro, é uma nação que cria empresas de tecnologia e que dá emprego para todos e que oferece o melhor para todos. É uma nação no deserto, mas que tem prosperidade em alimento. É uma nação que tecnologicamente avançou cada dia mais. Então, quando você olha para Israel, você vê as promessas sendo cumpridas todos os dias. Uma nação que tem pedras preciosas e é uma nação que abençoa o mundo inteiro. Amém. O mundo inteiro. Dentre a
nação nós temos grandes homens que ganharam o prêmio Nobel. Por que eles são muito inteligentes? Eu vou ler aqui para vocês. Einstein. Todos conhecem Einstein? Albert Einstein? Sim. Prêmio Nobel de Medicina. Todos conhecem gênios da física. Freeman, psicologia, Freud. Mark Zuckerberg. Quem tem Facebook? Larry Ellison, da Google. Silvio Santos, do Brasil. Isso é muito bacana. Joseph Safra. Maior riqueza do Brasil. Joseph Safra. Paulo Lema. Lá de Israel veio o Waze. Quem usa o Waze? Os Wings. Sabe por quê? Porque eles lançaram satélites em todo o mundo. Eles têm o controle de tudo pelos satélites. Eles desenvolveram grande tecnologia de segurança. E eles abençoam todas as nações. Eles abençoam. Eles são abençoadores. A guerra sobre eles vem, mas eles não começam guerra, eles se defendem. Eles guerreiam. Então, mas tudo isso, por quê? Porque eles temem a Deus. E Deus prometeu abençoá-los. Mas o Senhor Jesus está voltando. E Ele vai se apresentar a Israel. Porque é a promessa de Deus. Glória a Deus. Então, queridos, eles são muito amados e abençoados pela fidelidade com Deus e temor a Deus. E eu queria que você entendesse quanto é necessário atrair o Espírito. Como? Justamente isso. Temendo a Deus, sendo piedoso, buscando em oração, sendo generoso com o próximo e pregando para todos. Porque toda a família dele fora salva. Houve um grande avivamento porque ele chamou os amigos e foi buscar o nome de Deus. Glória a Deus. Será que você, no seu coração, também não tem esse chamado? Eu não sei pregar, mas eu sei quem prega. Eu não sei, talvez, ter uma célula, mas eu posso abrir a minha casa um dia para trazer meus amigos, para trazer a minha família, para fazer uma oração só e apresentar esse Jesus Cristo. Tudo bem, eu não posso levar ninguém na minha casa, não cabe, ok, mas eu posso fazer lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho cabe. Eu posso fazer na casa da minha irmã, na casa do meu irmão, do meu primo. Alguma coisa você pode fazer para a sua família, Glória a Deus. para os seus irmãos, para os seus amigos. Alguma coisa. Porque o chamado não é só para cá, não. Para louvar, para servir, para por ali, por aqui, por ali. O chamado é lá fora. Glória a Deus. E Deus espera isso de nós. Deus espera isso de você. Espera isso de mim. Consegue entender isso? E a partir daí, as pessoas verem a sua posição, verem a sua vida, e ver que você é tão bom, que eles falam, não vou fazer mal para aquela pessoa, até ia fazer mal, mas eu nem tenho coragem, porque eu já fiz tanto mal para ela continua me tratando bem. O bem sempre vai prevalecer contra o mal. Glória a Deus. A sua bondade sempre vai tocar no invejoso. A primeira vez o invejoso vai ranger os dentes. Quem ele pensa que ele é? Vai ver que eu vou fazer, que eu vou captar, vai acontecer. Aí você vai lá e ama. Mas quem que ele pensa que ele é? Aí você vai lá e ama. Puxa, mas até que a pessoa é legal, né? Ele está sempre rindo. Puxa vida, né? Oi, eu trouxe um lanchinho, pão com requeijão, pô, que legal. Você já fez isso para alguém invejoso? Você já foi lá, já sorriu? Você já foi levar um lanchinho? Quebra as pernas do Satanás, filho. Não tem importância que o outro é mal-humorado, azedo, né? Que em vez de café com leite toma limão de manhã, não tem problema. Ou você tomou café com uma limonada, né? Deus abençoe. Tem gente que é azeda, né? Áspera. Você fala alguma coisa, a pessoa
ajuda a dar uma lixada na sua vida, né? Você fala, nossa, que pessoa lixa. Mas continua amando. Glória a Deus. Continua. Não tem problema que ela dê uma lixada na sua vida. Fala, que horror esse tênis. As coisas que só usa preto. Esse cabelo loiro. Ai, adoro. Adoro esse cabelo branco. Glória a Deus. Amo sua loira. Não é melhor falar assim? O que a pessoa espera? Que você retribua o mal com o mal. Mas nós retribuímos o mal com bem. Aleluia. Não seja religioso. Não tenha uma vida dupla, religiosa. Não queira se mostrar que você não é. Seja um bom cristão. Em todos os lugares, em todas as situações. Se encha de coragem, se encha de ousadia. Não temam o que falam, não temam o que façam contra você, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém. Glória a Deus. Não temam as ameaças, porque Satanás ele é expert em ameaçar. Ah, vem a crise, vai perder tudo. Agora, o fulano lá, o tal, né, aquele maioral, ok? Que não foi nazista, perdeu todos os cabelos, né? Ficou meio careca. Sabe aquele moço lá? Perdeu todos os cabelos? Ele vai arrebentar com o Brasil. Ei, o Brasil é do Senhor. Amém. Glória a Deus. Existe um Deus poderoso. Amém. Existe um Deus misericordioso. Glória a Deus. Que dá linha na pipa. Ô, glória. Amém. Eu amo o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Porque Ele nos ensina tantas coisas nesses tempos de dificuldades. Ele nos traz mais força, mais fé, mais unidade. Glória a Deus. Quando a gente está passando um perrengue, não fique só. Não se esconda quando você está sofrendo. Mas, pastora, parece que está todo mundo feliz aí. Está todo mundo passando o mesmo perrengue que você. Só que a gente está lá fora batalhando. Glória a Deus. Às vezes pior do que o seu. Não se esconda. Chama, grita, chora, pede oração. Vai lá. Pastor, irmão, me ajuda. Porque nós somos corpo. Glória a Deus. Não tenha vergonha de passar dificuldade. Porque todo mundo passa. Glória a Deus. Então, queridos, e agora eu vou fazer uma oração. E eu quero que você feche seus olhos. Vamos deixar a barreira do preconceito, da religiosidade. E vamos orar ao Senhor. O Salmo 116. Glória a Deus. Vai repetindo comigo. Vai repetindo comigo. Eu amo ao Senhor, Eu amo o Senhor. porque Ele ouviu minha voz Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. e a minha súplica. Porque inclinou a mim os seus ouvidos. Porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, Portanto, o invocarei o invocarei enquanto eu viver. enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram Os cordéis da morte me cercaram. e angústias do inferno se apoderaram de mim. E angústias do inferno se apoderaram de mim. Aperto e tristeza. Aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: dizendo: ó Senhor, ó Senhor, livra minha alma. livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, Fui abatido, mas Ele me livrou. mas Ele me livrou. Volta minha alma Volta minha alma para o teu repouso, para o teu repouso, pois o Senhor pois o Senhor te fez te bem. fez bem. Andarei perante a face do Senhor, Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. na terra dos viventes. Criei, Criei, por isso falei. por isso falei. Estive muito aflito, Estive aflito, dizia na minha pressa: dizia na minha pressa:
todos os homens são mentirosos. Todos os homens são mentirosos. Que darei ao meu Senhor Que darei ao meu Senhor por todos os benefícios que me tem feito. por todos os benefícios que tem feito. Tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. E invocarei o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos Pagarei os meus votos ao Senhor. ao Senhor. Agora, Agora, na presença de todo o seu povo. na presença de todo o seu povo. Aleluia. Amém. Fique em pé, querido. Fique em pé. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo está aqui. Amém. Jesus Cristo ama você e sua família. Querido Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento, Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Senhor visite as nossas casas agora com salvação. Quebra em nós toda religiosidade, todo preconceito, toda diferença, toda indiferença quebra em nós. Alcança aqueles que amamos com salvação, Senhor. Vai quebrando os corações duros, os corações, Senhor, resistentes. Vai quebrando com o teu Santo Espírito, Senhor. E traz, Senhor, sobre as nossas casas a tua misericórdia. Sai, Senhor, em nome de Jesus, que saia todo o mal das nossas casas. Que saia, Senhor, toda enfermidade, toda malignidade, toda mentira. Senhor, toda desobediência, toda idolatria caia por terra agora de nossas casas em nome de Jesus Cristo. Senhor, venha sobre as nossas casas com teu amor. Derrama amor, derrama reconciliação, derrama perdão, Senhor, perdão sobre os nossos entes queridos. Reconcilia, Senhor, os relacionamentos, reconcilia, que haja perdão, que haja unidade na família, que haja prosperidade, Senhor, sobre nós. Prospera os nossos caminhos. Prosperar os nossos caminhos em tudo, não só nas finanças. Prospera em tudo que fizermos. Queremos ser bem-sucedidos. Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos. Guarda-nos. Guarda-nos da influência maligna, Senhor. Guarda-nos da mentira. Queremos te conhecer, porque aquele que conhece a história pregressa não é manipulado no presente. Aquele que conhece a palavra de Deus tem discernimento do Espírito e sabe qual caminho tomar. Por isso nos dá discernimento do teu Santo Espírito. Nos dá, Senhor, tempo, Senhor, contigo, tempo de devoção, Senhor, tempo de oração. Queremos mais e mais de Ti, queremos mais buscar a Ti, conhecer a Tua palavra, orar a Ti, se relacionar contigo, Senhor, para fazermos a diferença onde formos, Pai. Tua igreja, fortalece a Tua igreja. Porque não há, Senhor, nada que possa impedir o Teu querer sobre nós. Nada pode impedir as Tuas promessas de serem cumpridas. Em Cristo Jesus nós temos o sim e o amém. Em Cristo Jesus nós temos todas as promessas à nossa disposição. Por isso, em nome de Jesus, nos fortalece na fé, inabalavelmente, Senhor, que possamos ser corajosos, com espírito de intrepidez, sem medo, Senhor. Guarda as nossas vidas, nos guarda no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nos livra dos homens fraudulentos, dos homens injustos, Pai. Guarda tudo que é nosso, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, em nome de Jesus. Fortalece as nossas casas com os relacionamentos, porque tudo, Senhor, veio de Ti e é para Ti. Toda glória ao Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Tem alguém aqui, nesse momento, que está sendo visitado na Machona Das, como cura agora física. Amém, Jesus. Derrama-se a tua cura agora. Amém, Deus. Se você está enfermo agora, declare a sua cura agora. Amém. Diga, Senhor, eu creio no Teu poder. Me cura agora. Em nome de Jesus. Nome sobre todo nome. Senhor, quando havia um avivamento, pessoas eram curadas para testemunhar o Teu poder e o Teu amor.
doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam Amém. Boa semana!